Ora então, olá a todos, muito boa noite e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade Flash, esta para fazer aqui o debriefing do Benfica 1, Sporting Clube Braga 3, que ditou que não vai haver nenhum dos tradicionais três grandes na final da Taça da Liga. Ontem o Sporting tinha perdido com o Vitória Sport Clube, aquele a quem muita gente chama Vitória de Guimarães, e os adeptos não gostam nada disso, e com razão, porque não é assim que o clube se chama, e não houve flash, porque, tal como vos tinha avisado na entrelinhas, eu ia estar a fazer o comentário do jogo para a Antena 1, para a rádio, e portanto, quem quisesse saber o que eu pensava do jogo era muito simples, era só aparecer por lá. Hoje estou aqui para vos falar então desta derrota do Benfica contra o Sporting Clube Braga, 3-1, a ditar uma final minhota. Vai ser com certeza emocionante no sábado ver os dois maiores clubes do Minho a jogarem em Leiria, pela posse do troféu. Eu vou lá estar mais uma vez e vou comentar o jogo para a Antena 1 também, e portanto no sábado também não vai haver futebol de verdade flash dessa final. Mas já sabem, ficam convidados a ouvir a transmissão da Antena 1, porque com certeza não vão ficar mal servidos. Ora, muito bem, hoje, o que é que tivemos? Quem quer saber coisas sobre o Sporting de Vitória, também já escrevi sobre o jogo na Entrelinhas 2 de manhã. De qualquer maneira, agora é mesmo para vos falar do Benfica Sporting Clube Braga. O Benfica, as duas equipas tinham jogado uma com a outra ainda há pouco tempo, há 15 dias, para o campeonato, e na altura tinha-se dado um empate, 2-2. Os 11 do jogo de hoje foram muito semelhantes aos 11 que o José Mourinho e o Carlos Vicens tinham apresentado nessa ocasião. O Benfica trocou apenas um homem, porque não tem Barrenê cheia, e faz muita falta Barrenê cheia, sobretudo neste momento, no momento em que Manu me parece ainda estar um bocado perro, mas já vou também entrar um bocadinho por aí. Barrenas não jogou, está magoado, entrou Manu Silva para a sua posição. Manu Silva recuperou há poucas semanas também de uma lesão gravíssima, esteve 10 meses afastado por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e, portanto, estava, ainda aparece um bocadinho tolhido de movimentos. Eu creio que é por isso que o rendimento dele não tem sido absolutamente fantástico, bem pelo contrário. Bom, qualquer maneira, no Braga, duas alterações em relação a esse jogo. Não jogou o Víctor Gomes e recuperou Agar Bilka, o defesa central direito sueco, que estava magoado nessa ocasião, no jogo de campeonato, e além disso, o Vicente substituiu o Gorbi pelo Grilic e deu uma dimensão um bocado mais física ao meio-campo. Eu acho que isso acabou por ser importante também. O que é que se viu então nessa primeira parte do jogo de hoje? Tal como no jogo de campeonato, hoje a primeira parte foi favorável ao Braga. O Braga foi a melhor equipa durante o primeiro tempo. Já disse, achei que o Benfica estava muito perro na sua manobra ofensiva. O Manu joga excessivamente curto. Há uma diferença grande entre aquilo que faz o Barrena Cheia e aquilo que está a fazer o Manu atualmente. É que o Manu geralmente entrega próximo, não tem aqueles espaços a rasgar, a abrir de um lado ao outro do campo, e isso acaba por fazer falta à equipa do Benfica, e portanto isto acabou por fazer com que o Benfica não conseguisse explorar muitas vezes o lado contrário ao lado da pressão do Sporting Clube Braga. Havia alguma dificuldade para tirar os passos, para tirar a bola das zonas de pressão. Notei ainda uma pequena alteração na dinâmica de saída de bola. Muitas vezes o Rios a aparecer mais baixo do que é habitual. E atenção, a fazê-lo ora à esquerda, ora à direita. Eu creio que aqui haverá dimensão estratégica também. Porquê? Porque o Braga, no jogo de campeonato, tinha imposto marcações de uma pressão de tendência muito individual. E, provavelmente, para conseguir contrariar isso, Mourinho terá mandado os seus jogadores variarem um bocado os posicionamentos no momento de saída de bola. Porquê? Porque se havia um homem que estava indicado para seguir Richard Rios, e era Ricardo Horta, isso obrigava a que ele não tivesse um posicionamento mais ou menos fixo, e isso pudesse vir a desorganizar a pressão da equipa do Braga. O Braga não foi tão rígido em termos de marcações de tendência individual, embora elas estivessem lá bem presentes. No momento defensivo, a equipa do Braga começava com o Paulo Victor em cima, o Paulo Victor e o Zalazar em cima dos centrais, o Ricardo Horta numa posição um bocadinho mais baixa, seguia o Rios, embora a tal mobilidade do Rios
fizesse com que muitas vezes isto não fosse bem assim. Zalazar saltava ele no Rios para que Ricardo Horta saltasse num dos centrais, e depois Grealish com Manu, João Moutinho com o Leandro Barreiro, Lagerbielke que seguia Sudakov, Vítor Carvalho com Pavlidis, Arrembi com Orsnes, Lelo com Dedic, e Dorgalas com Samuel Dahl. O Benfica sempre com muitas dificuldades para chegar à frente com o jogo organizado, mas o Braga muitas vezes também, quando baixava para defender mais atrás, já o fazia de uma forma mais zonal, no 5-2-3, em que metia na frente, da direita para a esquerda, Zalazar, Ricardo Horta e Paulo Victor. Curiosamente, Paulo Victor era o homem que defendia à esquerda, ele que era o ponta de lança. O que isto nos deu o Benfica teve a primeira ocasião do golo do jogo, um cruzamento do rasteiro do Dedic, em que o Pavlidis, entre o Vítor Carvalho e o Lagerbielke, que forçou uma belíssima defesa do Ornichek, logo aos 5 minutos, mas a partir daí só deu Braga, e deu Braga muito por conta do excelente jogo feito por Zalazar. Zalazar fez uma primeira parte absolutamente notável. Ele sofre uma falta à entrada da área, o árbitro chegou a dar penalti, e depois corrigiu o VAR, e o livre foi marcado à entrada da área. E é importante porque deu o primeiro cartão amarelo ao Otamendi. Ainda há um remate fora da área do Rios, arrasar o poste da baliza do Ornichek, mas o Braga marcou logo aos 19 minutos para o Victor, um lançamento para Salazar. Lá está, Salazar ganha sobre Otamendi. Otamendi, de certa forma, condicionado pelo facto de já ter um cartão amarelo, que o viu logo naquela falta que impediu o Salazar de se isolar ao minuto 9, e depois muito bom o serviço do Salazar para a finalização a 2 toques do Paulo Victor, que já tinha marcado no jogo de campeonato, voltou a marcar neste jogo, 1-0. Há erros de coberturas defensivas do Benfica neste lance. Dal deixou muito espaço nas costas porque foi atraído por Dorgalas para fora da sua zona. Tomás Araújo não calcula bem a intervenção de Paulo Victor, é ele quem é batido na área com a recepção orientada de Paulo Victor para a finalização. Daí para a frente, o Benfica não conseguiu reagir. Há um contra-ataque de 5-4 que o Otamendi evita que o Paulo Victor consiga isolar o Dorgalas. Podia ter dado o 2-0, mas o 2-0 apareceu mesmo num lance que deixa à vista uma coisa que eu estava a pensar, é que o maior problema do Benfica se apresentar com Sudakov pela esquerda é que Sudakov não é tanto o facto de ele estar a atacar a partir da esquerda, porque ele no momento ofensivo aparece sempre por dentro. É mais o facto de ele não ser competente a defender aquele corredor. Já se tinha visto isso, e o Mourinho falou sobre isso no jogo do campeonato contra o Estoril, no último fim de semana, em que a abordagem, de certa forma displicente, do Sudakov no final da primeira parte permitiu o golo do Estoril. Voltou a ver-se hoje. O Salazar recebe a bola do Dorgeles ao minuto 33, uns bons 20 metros dentro do seu meio-campo. O Sudakov tentou 2 vezes, não conseguiu desarmá-lo, foi acompanhando o Salazar, que correu com a bola desde ali até bem ao interior da área do Benfica. O Salazar não só não conseguiu desarmar, o Sudakov não só não conseguiu desarmar o Salazar, como não conseguiu sequer fazer falta, e tentou derrubá-lo, tentou agarrá-lo, não conseguiu. É um jogador que, do ponto de vista defensivo, não é satisfatório para aquela posição. É verdade que pelo meio o Salazar também deixou o Otamendi pelo caminho, foi um golo notável, a justificar o Braga, a chegada ao intervalo a ganhar por 2-0. Primeira parte com pouca área, de parte a parte, mas já se sabe que os jogos do Braga são assim, muita posse em zonas mais recuadas do campo. O Braga chegou ao intervalo com mais bola, 51-49, também com mais bola no último terço, exatamente os mesmos números, mas reparem, só tinha havido em toda a primeira parte 10 ações na área. 6 do Benfica, 4 do Braga, 7 remates do Benfica, 4 do Braga, 2 enquadrados para cada lado, e ainda assim superioridade do Braga em termos de golos esperados. Ao intervalo eram 1-13 contra 0-68. Notas ao intervalo ainda para o facto de, ao contrário do que é habitual, o Benfica não estar tão imperial como é costume nos duelos aéreos defensivos. Tinha ganho apenas 1 em 3. Porquê? Porque o Braga tentava colocar a bola longe da zona de Otamendi, que é claramente o jogador do Benfica mais forte neste tipo de lance. O facto ainda de Sudakov ter perdido os 3 duelos ofensivos que tinha disputado. Fez uma primeira parte fraca, Sudakov,
Eu até admitia que ele fosse substituído ao intervalo, não foi? Saiu o Manu para entrar para este ano e o Benfica mudou completamente da primeira para a segunda parte. E mudou porquê? Primeiro porque Orsnes, que do meu ponto de vista é competente no plano defensivo a jogar como médio ala direito, não o é assim tanto no plano ofensivo, não dá à equipa profundidade, um para um, rasgo, criatividade, dá, é claro, muita capacidade defensiva e houve uma alteração também nos posicionamentos defensivos do Benfica na partida de hoje, porque Orsnes defendeu sempre à frente, não veio defender como quinto homem atrás. Esse tinha sido o erro estratégico do Benfica no jogo do campeonato contra o Braga, na primeira parte. Na segunda parte já não foi assim e hoje voltou a não ser. Portanto, o Benfica com Orsnes a jogar como médio centro ganhou ali uma dinâmica diferente com bola. A jogar com Prestiani a partir do corredor direito ganhou também um para um, ganhou a velocidade, ganhou a criatividade, ganhou agressividade e, portanto, foi uma equipa diferente da primeira para a segunda parte. Agora, a verdade seja dita, se a gente for ver, não conseguiu assim tantos lances de perigo junto à baliza do Ornichek. Houve ali muita agitação, muita gente a correr, a fazer pressing, a fazer sprints, a fazer, mas não se viu a capacidade do Benfica para desequilibrar na frente, também porque depois de aguentar ali o primeiro embate, e esse primeiro embate durou até ao minuto 58, 59, 60, e eu digo 58 porque ao minuto 58 o Carlos Vicens mexeu. E mexeu equilibrando a equipa atrás. Porquê? Porque o Braga estava a jogar com o Vítor Carvalho, que é um médio como defesa central do meio, estava a jogar com Dórgalas, que é um médio como ala direito, vamos chamar-lhe assim, ele tinha que ser o tal quinto homem no momento defensivo, a defender como defesa direito, e substituiu os dois por jogadores que são realmente o Dórgalas pelo Victor Gomes, que é defesa direito, e foi jogar, ele muitas vezes neste Braga até joga como central direito, mas hoje foi jogar mesmo para defesa direito, e o Vítor Carvalho deu o lugar ao Paulo Oliveira, que foi jogar para o meio da organização defensiva do Braga. Portanto, o Braga passou a jogar com três centrais mesmo, Lagar Bilka, Paulo Oliveira e Arrembi, e com dois laterais mesmo. Victor Gomes à direita, Leonardo Lela à esquerda. E a verdade é que o Benfica marcou num penalti de Paulo Oliveira sobre o Pavlidis, que Pavlidis concretizou ao minuto 64, mas, e essa é a altura que o Mourinho escolhe também para trocar o Sudakov pelo Sidney Lopes Cabral, para dar velocidade também ao corredor esquerdo, e este Benfica é uma equipa que cada vez mais cresce no plano da velocidade e da intensidade, e não tanto da criação e da capacidade para ligar o jogo. Não é isso que o Mourinho mais valoriza. Mourinho valoriza a velocidade, a capacidade para ganhar as costas e por aí afora, e não valoriza tanto a capacidade para ter a bola, para conseguir ligar o jogo. Daí que lhe faça mais sentido jogar com Presteni de um lado e com Sudakov, e com o Sidney Lopes Cabral do outro. Até se podia admitir que ele pudesse colocar o Sidney Lopes Cabral como defesa esquerdo, mantendo o Sudakov a jogar mais por dentro e pedindo ao Sidney para fazer todo o corredor. Não foi essa a ideia do José Mourinho. De qualquer maneira, aquilo que eu ia dizer é que neste período em que o Benfica conseguiu claramente ir jogar para dentro do meio-campo do Braga, e se olharmos para os números finais, as diferenças em relação à primeira parte são notórias. O Benfica acabou com mais bola, e é muito difícil, pela segunda vez, foi a segunda equipa este ano que acabou a segunda vez que acabou este ano com mais bola do que o Braga, e mais nenhuma equipa em Portugal conseguiu fazer isso. Foi 55-45, bola no último terço 61-39, ações na área, então, a diferença é abismal, 21-7, é o triplo, remate 19-7, mas o Braga conseguiu mais golos esperados. O Benfica acaba com 1,85 e aqui está o penalti, atenção, portanto, se tirarmos o penalti da equação, o Benfica conseguiu criar o total de 1,07 golos, o Braga com 2,35. E, portanto, porquê? Porque as melhores ocasiões, mesmo neste período em que o Benfica esteve por cima, foram do Braga. Há um lance ao minuto 52 em que o Paulo Victor domina um cruzamento e chuta rasteiro para uma grande defesa do Trubin. Há outro ao minuto 66 em que o Fran Navarro, fresquinho, consegue ainda isolar-se, mas não evita o corte do Tomás Araújo, e isto acabou depois por se concretizar o terceiro gol do Braga ao minuto 81, num livre da direita, em que o Tomás Araújo, jogo desastrado do Tomás Araújo hoje, cortou em direção da própria baliza, o Trubin ainda defendeu, mas o
Lagerbielke estava melhor posicionado e fez a recarga sem grandes dificuldades para o 3-1. O Benfica ainda meteu um cruzamento do Prestiani no final, com um cabeceamento do Pavlidis ao lado, mas não criou muito mais do que isso. Já vos falei dos números, só destacar mesmo a grande exibição de Salazar, foi o melhor em campo. Paulo Victor também muito bem. Grealish importante porque dá-me ideia que cobre mais espaço do que cobre o Gorri, embora tenha sido João Moutinho a fazer aquela missão de médio âncora, Grealish com mais capacidade para chegar a todo o lado, mas só olhando para os números do Salazar, sobretudo uma grande primeira parte, ele acaba com 2 remates, ambos na primeira parte, 4 passos para finalização, e aqui 2 foram na primeira parte, 2 na segunda, e conseguiu fazer bem-sucedidos 6 dribles em 8. Isto é absolutamente notável, uma percentagem de 75% de dribles bem conseguidos, não é normal. Geralmente um jogador que consegue acabar acima dos 50 está muito acima daquilo que é o admissível. A prova de que ele caiu da primeira para a segunda parte é que Salazar, que na primeira parte tinha ganho 9 de 16 duelos, entre duelos defensivos e duelos ofensivos, na segunda parte disputou muito menos duelos, disputou apenas 6, portanto, basicamente um terço, e só ganhou um. Portanto, foi um jogo de mais a menos, mas muito importante na forma como o Sporting Clube Braga acabou por ganhar, com justiça, diga-se. Para o Benfica ainda fica uma nota, que é o facto de não ter Otamendi para o Clássico do Dragão, 2 a 8 dias para a Taça de Portugal. Otamendi foi expulso ao minuto 90, já não teve influência naquilo que é o resultado de hoje, embora aquele primeiro cartão amarelo que ele viu tenha tido. Porquê? Porque me parece que ele esteve sempre muito condicionado na sua ação defensiva, pelo facto de já ter um cartão amarelo e de não querer ser expulso, mas ele, atenção, é expulso com o chamado cartão vermelho desnecessário. E se é que há cartões vermelhos necessários, mas este é desnecessário porque é expulso por protestos. Porque protesta de forma demasiado efusiva, um lance em que por acaso até tinha razão, era uma falta a favor do Benfica que o árbitro não marcou, no meio-campo defensivo do Benfica, o árbitro deu antes o lançamento lateral, só que este cartão vermelho, como não há campeonato no próximo fim de semana e como o Benfica não joga a final da Taça da Liga, vai ser cumprido precisamente no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal do Benfica no estádio do Dragão contra o Futebol Clube do Porto. Deixem-me só, antes de acabar, olhar aqui para os vossos comentários. Hoje não os estou a ter no desktop, tenho que os ver no telemóvel. Daniela Teixeira, olá, estando aqui, mas com azia, diz a Daniela, estamos aqui, mas com azia. O Josias Martins Cardoso diz que são incompreensíveis as opções técnicas do Mourinho. Além disso, ainda o Josias completa que com Barreiro fica difícil não ficar perro. É verdade que sim. O Barreiro é um jogador que não é influente em termos de criação. É um jogador que pode ser influente se conseguir ganhar as costas da última linha defensiva adversária. Hoje deixou-se cair em fora de jogo com alguma frequência, até por curiosidade, deixem-me cá ver quantas vezes é que ele caiu em fora de jogo na partida de hoje. Por acaso foram só 2, tinha a ideia que tinham sido mais, mas foram 2 foras de jogo para o Leandro Barreiro, foi o jogador que mais vezes foi apanhado em fora de jogo de qualquer maneira. Bruno Silva, boa noite. Ficou uma ideia de que o Presteni tem de ser titular nesta atualidade encarnada. A velocidade e a criatividade são de uma escassez tremenda sem ele em campo. Vamos ver se porventura se confirma nos próximos encontros. Um abraço. Sim, o Prestiani dá isso tudo. É um jogador que também, do ponto de vista defensivo, enfim, é um bocadinho desabrido. E hoje teve uma entrada perigosa que, enfim, também lhe podia ter valido mais do que o cartão amarelo que ele viu. Uma entrada sobre o Ricardo Horta, ao minuto 69. É um jogador que é muito agressivo com e sem bola. E às vezes isso faz falta ao Benfica também. Embora não me pareça que ele tome sempre as melhores opções. Mais comentários dizem ainda ao Josias, o Benfica precisava de ter bola, sentar o jogo e ir com cabeça, mas infelizmente essa não é a ideia do Mourinho. A ideia é ir com correrias e atitude. E acrescenta Bruno Silva, jogada maradoniana do Salazar, mas a defensiva do Benfica ficou muito mal na fotografia, muito tenrinha. Acrescenta ao Josias que houve mais um fora de jogo do Barreiro que não foi marcado. Sim, é verdade, estou a recordar-me desse lance. Também não veio daí rigorosamente nada. Já sabem, o Futebol de Verdade Flash aparece aqui a seguir aos jogos importantes
nas noites em que eu não tenha nem televisão, nem rádio. É possível ver o programa sempre. Toda a gente pode ver em direto no Substack. Toda a gente pode ver. Só os subscritores premium é que podem comentar, mas toda a gente pode ver. E a melhor maneira de garantirem que podem ver o direto é seguirem-me no Substack ou fazerem uma subscrição, nem que seja gratuita, do meu Substack, instalarem a app. Porquê? Porque na app dá para ativar as notificações. E assim o vosso telemóvel avisa-vos quando o Futebol de Verdade Flash estiver para começar. Depois disto, só os premium é que vão poder comentar, só os premium é que vão receber no e-mail a gravação da edição de hoje do Futebol de Verdade Flash e daqui por 4 dias o programa fica disponível no meu canal de YouTube para toda a gente poder ver então aí sim a gravação. Muito obrigado por terem estado aí. O Futebol de Verdade Flash há de voltar quando for oportuno, mais uma vez.